Deus esteja com todos nós. Amém. A alegria da salvação enche a nossa vida. Possamos nesse momento esquecer o que não deu certo, esquecer o que foi desagradável e abrir nosso coração e nossa mente para este momento com a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos falar um pedacinho da história de Abraão, porque a história de Abraão tem vários momentos importantes. Eu vou pedir que feche a janela desse lado e vou pedir a Davi que abra. Davi não, é o Felipe que está ali. Abra aqui a mensagem na tela. E agora nós estamos no estudo, nós podemos passar vídeo no sábado. O negócio aqui está melhorando, graças a Deus. Então nós vamos falar de um momento na história de Abraão. Abra sua Bíblia, vamos começar olhando o texto. Abra Gênesis capítulo 13. A Bíblia diz que Abraão ficou muito rico e Ló também. Muito rico. E a riqueza dos dois foi o motivo da contenda dos seus servos. E por causa dessa contenda, nós vamos tirar essas lições para a nossa vida hoje. A contenda pode vir porque o comer é pouco ou porque a riqueza é demais. Você sabe disso? Tem família que briga por causa que a comida é pouca. E tem gente que briga porque a riqueza é demais. Vamos ver o verso 8 e 9. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Ló era o que de Abraão? Ló era o que de Abraão? Não, mas o que parentesco? Sobrinho, gente. Ló é sobrinho de Abraão. Então Abraão disse: não é para ter contenda entre os meus pastores e os teus pastores, nós somos da mesma família, somos parentes chegados. O verso 9 diz: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Por enquanto, esses dois versos são suficientes para a gente ver o que essa mensagem tem para nós, o que isso importa para nós. Abraão era o patriarca, o mais velho, o mais rico e o tio pai. Porque Ló ficou sem pai e foi criado por Abraão. E era Abraão ainda. Então veja, irmãos. Veja aqui o título dessa mensagem. Existem 3 tipos distintos de pessoas e nós estamos em um deles. E o propósito da mensagem de hoje é que cada um saia daqui sabendo a que grupo pertence. E quem vai fazer isso não é a pregadora, é o Espírito Santo. Amém? Amém. A pregadora também está aqui para saber em que grupo ela está. Primeiro grupo é o grupo dos perdidos rebeldes. Esse grupo não está aqui, diga amém. Amém. Os perdidos rebeldes não estão aqui. O segundo grupo é o grupo dos quase perdidos. Gente, Ló adorava a Deus. Ló oferecia sacrifício a Deus. Ló era temente a Deus. Ló estava ali com a sua família e pregava a palavra. Então, mas ele estava quase perdido. E nós vamos já ver por quê. E no outro grupo nós encontramos Abraão. Abraão estava no grupo dos que salvam. Então, nós vamos focar nesses 2 grupos últimos: os quase perdidos e os que salvam. Os que não salvam são do grupo dos quase perdidos. Mas quase não é totalmente. Amém. Amém? Amém. Não existe quase salvo. Existe quase perdido. O quase perdido pode ser salvo? Pode. Sim, nós vamos ver essa história. Olha. Existem 3 tipos de escolha que nós
fazemos na vida. O primeiro é aquela escolha fácil. O que é uma escolha fácil? Tá ali. Responda aí, o que é uma escolha fácil? Todo mundo pode responder aí. Uma escolha fácil. Diga, pode dizer. Uma escolha que você tem que fazer entre uma coisa boa e uma coisa ruim é uma escolha fácil. A gente escolhe a coisa boa, né? Uma escolha difícil. Quando é uma escolha difícil? Quando você tem que decidir escolher uma coisa boa diante da outra coisa que também é boa. Entre duas coisas boas, essa é uma escolha difícil. Por exemplo, digamos que eu esteja bem empregada numa firma, numa empresa grande, multinacional, ganhando bem, com todos os direitos, planos de saúde, conforto, combustível, carro à minha disposição. Esse seja o meu status de vida. Mas aí eu tenho chance de ir para outra empresa concorrente daquela ganhando mais. Essa é uma escolha difícil. Porque aí entra uma coisa boa e outra coisa boa. Antigamente as pessoas diziam que não se deve deixar o certo e o duvidoso. Certo? Guarde isso. E uma escolha difícil, muito difícil, é quando você tem que escolher uma coisa boa de outra coisa que é melhor ainda. Então, digamos que eu estivesse nessa empresa com todos esses status por mérito, e agora eu tenho chance de entrar em outra empresa concorrente daquela que me levou para cima. Hoje eu estou em cima porque aquela empresa me levou para cima. Eu não era ninguém, eu era só um novato, um profissional sem esperança, sem futuro. Aquela empresa me deu status. Só que agora a empresa concorrente está de olho em mim. Essa é uma escolha muito difícil. E tirando da vida secular e levando para a vida espiritual, nós vamos ver o que aconteceu com esses dois servos de Deus. Por quê? Porque toda escolha bem feita leva a outras boas escolhas e faz o quê? Liberta a nossa mente. Irmãos, quando a gente faz pequenas escolhas, pequenas decisões acertadas, isso traz uma sensação de liberdade, de confiança, de segurança. Isso leva a gente a, da próxima vez, decidir novamente pelo que é certo. Então, Abraão fez uma escolha. Quando a gente lê esse trecho de Gênesis 13, a gente pensa que quem fez a escolha foi Ló. Porque Ló, a Bíblia diz que Ló olhou, Abraão disse assim: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não podemos permitir que os nossos pastores briguem por falta de pasto, por falta de água. A terra está diante de nós. Nós podemos nos separar. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. A gente pensa, irmãos, que quem escolheu foi Ló. Porque Ló, a Bíblia diz que Ló olhou para o verde vale, para as campinas do Jordão, próximo a Sodoma, e ele disse: eu fico desse lado. Canaã não tinha essa aparência tão agradável. O outro lado era Canaã. Mas, pensando bem, quem fez a primeira escolha acertada foi Abraão. O que foi que Abraão escolheu aqui? Quem sabe era Canaã. Quem já entendeu, levante a mão, ou senão eu vou voltar e começar do começo. O que foi que ele escolheu? O que foi que Abraão escolheu aqui? Sim, mas ele ainda não tinha concretização nenhuma de que era aquela terra. Porque Deus tinha dito: você vai ser peregrino, depois vai
descendentes vão ser escravizados 400 anos, depois os teus descendentes virão para chegar na terra. Abraão era um peregrino. Porque foi de... Pronto, é por isso que eu quero que vocês olhem e raciocinem. Fala, Davi. Ele escolheu, não escolhemos. Ele escolheu deixar o outro escolher. Essa foi a decisão acertada, a escolha acertada de Abraão. E aí vamos ver o que a mensagem diz? Olha, essa foi a escolha de Abraão. Deixou que o outro escolhesse. Passa aí, por favor. Quem faz boas escolhas, chega um momento que é Deus quem decide por nós. Pois que não é, irmãos? Abraão fez uma escolha. Ele disse, ele é meu sobrinho, ele é mais jovem, tem mais tempo de vida, é mais próspero, vai ter mais tempo para prosperar no lugar para onde ele for. Eu estou bem com Deus, estou em paz com Deus, para onde Deus me mandar eu vou, mesmo que seja para passar fome em Canaã. Então ele disse, escolha. Essa foi a melhor escolha da vida de Abraão. Porque daí para frente, todas as escolhas de Abraão foi Deus que decidiu, não ele. Todas as escolhas daí para frente foi Deus que decidiu. Até entregar o filho. Pois é. Tudo que Deus dizia, ele fazia. Então Deus decidia por ele. Então chega um momento que tanto que a gente decide pelo que é certo, escolhe fazer o que Deus gosta, e aí a gente deixa Deus escolher. O que o Senhor escolher, tá bom. Eu conheço gente daqui que vive assim, Senhor, o que o Senhor quiser, o que o Senhor fizer, para mim tá bom. Tá certo. Quando nós fazemos escolhas erradas, outro terá que escolher e decidir por nós. Agora isso aí é escravidão. Quando a gente faz escolhas erradas, a gente perde o direito de continuar escolhendo. Porque aí outro tem que tomar atitude por nós, outro tem que decidir nos ajudar, outro tem que buscar recursos para nós, porque nós vamos estar no estado de escravidão. A má escolha escraviza. As escolhas têm prazo de validade. Hoje a gente pode escolher não levar em consideração o que Deus está dizendo, não se importar com a mensagem. A gente pode decidir o que a gente quiser, mas a gente não pode escolher as consequências. É isso que Léo deve ter dado as casas batendo. Mensagem que não repreende, não edifica. Hoje você pode escolher o que você quiser, você pode escolher o que você quiser. O que você não pode é escolher as consequências. Certo? Nós vamos pensando que situação foi essa. Por quê? Porque as escolhas têm prazo de validade. No Gênesis 13 é aquele momento da briga dos pastores, da separação. No capítulo 14 diz que houve uma guerra, depois que Ló estava lá em Sodoma e Abraão em Canaã, houve uma guerra de 5 reis contra 4. E Ló estava dentro do reino de Sodoma, que fazia parte de um dos blocos em guerra. Quem aqui conhece essa história? Levanta a mão. Gênesis 14, leia Gênesis 14. Porque além de Gênesis 14, houve uma guerra de 5 reis contra 4. E Abraão quer ver o que com isso? Abraão não era guerreiro, não era comandante do exército, não era de guerra, não tinha sido treinado como soldado. Abraão não tinha nada a ver com isso. Abraão estava em paz com Deus e Canaã. Mas lembra lá no começo disse que Abraão era um grupo que salva. Abraão faz parte do grupo que salva. Irmãos, tem coisas na vida de alguém que não tem nada a ver com a gente. A gente não tem que se meter. A gente não tem que desnotar dos outros. O problema é dele lá. Eu não tenho nada a ver com isso.
pessoa que é do grupo que salva, pensa assim? Olha só. Passa aí. Ló fez uma má escolha. Por quê? Porque ele escolheu ir para onde? Para Sodoma. Os quase perdidos são aqueles que estão frequentando lugares que Deus proíbe. Então Ló estava quase perdido. Por quê? Porque ele olhou para Sodoma. Ele cobiçou Sodoma e podia ter dito, não, meu Deus, o senhor é mais velho, o senhor tem muito mais rebanho, mais riqueza, mais gado. Vá para o lado verde, o senhor já está mais cansado, eu estou jovem, eu vou procurar outro lugar para eu crescer também, mais ainda. Ele olhou, cobiçou, foi para perto de Sodoma. A Bíblia diz que todos os dias Ló afligia a sua alma justa. Isso mostra que Ló era de Deus, era temente a Deus, oferecia sacrifícios a Deus diariamente na porta da cidade de Sodoma. E os moradores de Sodoma conheciam Ló como alguém que adorava o Deus do céu. Até aí tudo bem. As pessoas podem até pensar e perceber que nós somos o povo de Deus de verdade. As pessoas perspicazes, as pessoas inteligentes, curiosas, espertas, que estão aí no mundo confuso da religião, se eles prestarem atenção, eles percebem que essa igreja não é uma igreja evangélica como as outras. Então o povo de Sodoma, eles eram corrompidos, todos eram corrompidos, mas eles tinham Ló como alguém diferente. Olha. Agora, o pior de tudo é que Ló morou dentro de Sodoma, ele não ficou só perto. Assim é o pecado, irmãos. O pecado é assim: a gente olha, a gente deseja, a gente vai para perto. E depois que a gente vai para perto, a gente vai para dentro. E depois que a gente está dentro, aí o pecado entra em nós, e aí já é. Ele morou em Sodoma, e Sodoma entrou nele. E nós vamos ver por que Sodoma entrou nele. No Gênesis 19, verso 14, que eu quero ler esse. Ló perdeu a habilidade de salvar. No capítulo 19, Ló deixa de ser do grupo de Abraão. Sabe por quê, irmãos? 19, verso 14. Então saiu Ló e falou aos seus genros que estavam para se casar com suas filhas e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Ele foi com a mensagem do Evangelho, ele foi pregar a salvação para aqueles rapazes que iam se casar com os filhos dele. Ele tinha duas filhas, essas filhas estavam noivas, comprometidas com esses homens de Sodoma, e agora Ló queria que eles saíssem de Sodoma junto com Ló. Disseram assim: apressem-se para sair, Deus vai destruir essa cidade. O que é que os homens fizeram? Riram dele. Que autoridade tem você para pregar alguma coisa de mudança na nossa vida, se você veio para aqui e foi moldado por nós, por nossa cultura, por nossos costumes, por nossos hábitos? É assim que o ímpio fala ao crente perder pé fora. O crente tem que ter os dois pés firmes dentro, porque senão o ímpio vai dizer: quem é você? Que uma hora você está na igreja, outra hora você está fora, uma hora você faz bom, outra você faz mal, uma hora você faz direito, outra faz errado. Os homens de Sodoma, os futuros genros de Ló, disseram assim: quem é você para trazer uma mensagem de Deus, dizer que Deus vai destruir essa cidade por causa de nós? Irmãos, o resultado foi muito triste. O resultado foi triste. Todo mundo sabe o que aconteceu com as duas infelizes das filhas de Ló. Eu vou apressar para terminar. Mas se você não se lembra desse detalhe, vamos ler essa história. As filhas de Ló, irmãos, depois que estavam lá na montanha, a cidade foi queimada, a mãe dela se virou uma escraviçada.
E aí eles disseram, pronto, nós não vamos ter filhos, nós não vamos ter descendência, aqui não tem ninguém, tem homem para nós. E elas tiveram filhos do seu próprio pai. O que é maldito na Bíblia? Deus amaldiçoa o incesto. Deus amaldiçoa a relação de parente próximo, principalmente pai e filho, mãe e filho. Maldição na vida de nós. E duas nações nasceram de Ló e suas filhas. Uma, quando pariu, botou o nome de Amon. E a outra pariu, botou o nome de Moabe. A Bíblia mostra que os amonitas e os moabitas foram inimigos dos filhos de Abraão para sempre. Nunca mais eles passaram a ser amigos do povo de Deus. Agora, irmãos, o que isso tem a ver com o trabalho missionário? O que nós vamos aproveitar dessa história para o sermão missionário do primeiro sábado? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, que você vai entender a mensagem completamente. Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, verso 5. Só o 5 dá certo. Isso aqui todo mundo sabe o que é. A genealogia de Jesus Cristo. Salomão gerou de Raabe a Boaz. Este Boaz de Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou lá vai até o fim do mundo. Olha, irmãos, Ruth está na genealogia de Jesus Cristo. E Ruth era descendente do incesto de Ló com suas filhas. Louvado seja a graça de Deus, irmãos. Louvado seja a graça de Deus. Olha o que a graça faz a gente, irmãos. Olha o que Deus faz no ser humano. Olha o que Deus faz com você e comigo, irmão. Quando eu era criança, os meus avós, principalmente meu avô, diziam que Deus escreve sempre certo por linhas sempre tortas. Porque Deus é especialista em transformar o negativo em positivo. Amém. A única coisa que Deus não pode é governar a nossa mente sem a nossa permissão. Então, o que é que você vai dizer lá na casa que você vai dar estudo hoje? Lá na casa que você vai visitar para dar estudo, o que é que você vai dizer? Não existe desgraça que a graça não alcance. Amém. Não existe problema que do céu não venha a solução. Amém. A gente encontra, irmãos, situações nas famílias e nas casas das pessoas que é de cortar o coração. E eu confesso que às vezes eu saio desanimada. Eu digo, isso aí já não é para mim não. Eu não vou nem me meter com isso. Mas, irmãos, eu quero ser do grupo que salva. Amém. Até o fim da minha vida eu quero ser do grupo que salva. Amém. O grupo que salva tem solução. Sabe por quê, irmãos? Porque Abraão estava em paz em Canaã. Joga aí para terminar aí. Tem um restinho aí. Abraão estava em paz em Canaã. A Bíblia diz que Deus visitou Abraão. E por causa de Abraão ter orado ao Senhor por causa do sobrinho,
Aí Abraão disse, ai, e Ló está lá. E Ló está lá. Irmãos, Ló merecia ou não merecia ter sido destruído junto de Sodoma? Merecia, ele procurou, ele quis. Ele se adaptou àquela reieira de Sodoma. Ele se sentiu confortável vivendo lá. Abraão estava em paz em Canaã, em paz com Deus. Ele era o portador da promessa, mas ele intercede. Então, quando eu vejo na casa da pessoa um problema além da minha capacidade, um problema que é de médico, é de psiquiatra, sei lá, é de advogado, eu não sei nem como é que eu faço aquilo ali. Mas uma coisa eu sei: a solução vem de lá. Amém. Não existe nada, irmãos, que se a gente orar, Deus não faça. Deus faz tudo. Porque Jesus disse: se vocês obedecerem a minha palavra, tudo que vocês pedirem será feito. Amém. Aleluia. Essa é a mensagem que nós temos para o mundo, irmãos. Essa é a mensagem que nós temos para o mundo. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz para pagar o preço do pecado do pecador. Todo mundo sabe. Toda Semana Santa tem os filmes, tem as histórias, tem as mensagens, tem as peças. O mundo sabe que Jesus é o Salvador. O que ele não sabe, o que o mundo não sabe, é o que nós sabemos, é o que Deus faz em nós. Então hoje, quando você for para o campo missionário, diga alguma coisa sobre o que é Deus, o que Deus faz em você. Quando você encontrar uma situação ruim, a psicologia diz, a psiquiatria diz, que é muito fácil ser solidário com quem está destruído. Difícil é ser amigo de quem prosperou, de quem está por cima. Porque sempre que alguém prospera, geralmente produz inveja. As pessoas que não têm nada, quando se aproxima de alguém que tem, é sempre interesse. É difícil um pobre ser amigo de um rico. Então, mas se você encontra uma situação desagradável, sem jeito, uma coisa você pode fazer: dizer para essa família, para essa pessoa, Deus pode resolver tudo isso. Amém. Agora, Deus depende da nossa escolha. Ele não age sem a nossa permissão. Ficou clara essa mensagem, irmãos? Amém. Sabe por que Ló foi tirado de Sodoma? Quem quer dar essa resposta? Por que Ló foi tirado de Sodoma? Porque Deus mandou Jesus arrastado, ele saiu arrastado. Porque Abraão orou. Porque Abraão orou. Porque Abraão orou. Não, só que nós não oramos. Nós não oramos por nada nem por ninguém. Nós só repetimos aquela resenha por causa dos nossos assuntos, do nosso problema, da nossa necessidade e dos nossos desejos. Então, na escola sabatina, estávamos falando do prazer de servir e sofrer por Cristo. É isso que falta em nós. É isso que falta em nós. Quando é, meu Deus, eu fico me perguntando, quando é que eu vou me preocupar com alguém que está sofrendo? Se não sou eu que estou sofrendo, se não é eu em casa, isso é o que nós precisamos que Deus faça em nós. Porque Abraão tinha isso. Abraão tinha isso. Por amor a Abraão, Deus tirou Ló de Sodoma. Ainda que ele descendente de Ló foi uma desgraça na face da terra. Deus vem na desgraça e colhe Ruth. E Ruth disse a Noemi: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E Deus disse: pronto, essa era a palavra. Igual aquela mulher, Cirofenícia, que disse assim a Jesus: os cachorrinhos comem das migalhas. Jesus disse: pega essa e vai, porque a tua filha foi libertada do demônio. Deus espera que nós o confessemos como nosso Salvador. E se a gente não fizer isso, nós não temos nem o que esperar, irmão. Então, esse é o segredo do missionário. Gostei muito da música que o irmão cantou aqui. Essa música é a cara de Panguaçu. Quando surgiu, quando nós fundamos a igreja lá, não tinha um culto que a gente não cantasse essa música. Então, o mensageiro de Deus vai, irmãos, para levar alívio, para levar esperança. E Ló foi tirado de Sodoma por causa da oração de Abraão. A mulher deles, a mulher de Ló virou estado policial, as filhas tiveram os filhos com ele, viraram duas nações inimigas do povo de Deus, e de lá Deus tirou Ruth, e de Ruth, a geração de Ruth para frente, deu origem à família
Messias, o Salvador do mundo. Então, o que Deus espera fazer de nós? Vamos ficar em pé, irmãos? O que Deus quer fazer em nós? Vá para casa e perguntar isso a Deus. Senhor, eu sou uma Ruth. Eu sou uma perdida. Mas o Senhor é especialista em transformar história em jornal. Amém. Querido Deus, a Tua palavra, Senhor, sempre tem missão para nós. Hoje nós aprendemos que existe aqui, mais precisamente, dois grupos. Que não haja esse grupo quase perdido aqui, Senhor, mas que esse grupo seja o grupo que salva. Amém. Nós te agradecemos, Senhor, porque quase a igreja toda está no campo missionário. E tem alguns que não vão para o campo missionário, mas também não estão nativos. Eles estão em casa orando, eles estão mandando uma mensagem para alguém, eles estão conversando, animando alguém que esteja cansado, fraco, fazendo uma visita a um irmão. Todos nós, Senhor, queremos ser do grupo que salva. Amém. Por isso, nós pedimos, unge-nos, perdoa-nos e usa cada um de nós com aquele talento que o Senhor colocou em nós pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.